Davi Alexandre de Santana Bezerra. Boa noite a todos. Boa noite é bom para a gente ver se o volume não está muito alto, né? É bom que a gente teste o sistema de som. E antes de começar aqui o que eu tenho para falar, eu gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes. E eu vou fazer de preto para preta, porque temos aqui na doutora Olenka Lins e Silva, primeira subdefensora pública, um exemplo de pessoa de classe, elegância e de empoderamento feminino. Muito obrigado por existir. Faço meus calorosos cumprimentos também aos meus queridos colegas empossados, em especial os doutores Ricardo Alves de Góes e Simon Oliveira Ferreira, que, assim como eu, também foram aprovados pelas cotas destinadas ao povo preto e pardo, e me deram a honra de me representar nesse discurso. Muito obrigado. Por fim, e não menos importante, eu saúdo os ilustríssimos familiares e amigos aqui presentes. Essa cerimônia não teria o mesmo sentido sem a presença de vocês aqui nos assistindo. Não tenho dúvida de que cada um de vocês foi muito importante na trajetória de cada um dos empossandos. Por isso, muito obrigado por fazer um esforço para estar aqui nessa noite. Bom, na primeira semana de dezembro, eu quebrei meu cofrinho e decidi passar uma semana no spa. Na região serrana do meu estado, do Rio de Janeiro, me custou um fígado e mais um rim, mas foi muito incrível, a experiência foi importante para meditar, recuperar as energias para o desafio que agora nos apresenta, e isso tudo depois de um ano foi muito difícil para mim. O local sensacional, fica numa área muito verde, todo dia de manhã sentia aquela brisa, um ar que renova a pessoa só por estar ali. E aí eu tinha um hábito, né, desenvolver esse hábito daqueles dias que eu passei lá, de ler numa área que tinha lá de convivência comum, passavam ali hóspedes e me viam lendo, até que certo dia, um desses hóspedes veio me perguntar o que eu lia. E aí eu expliquei para esse hóspede que eu estava lendo um livro sobre racismo estrutural, que é um livro de autoria do professor Silvio de Almeida. Inclusive a gente teve a recente surpresa alegre e positiva dele ser nomeado ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. E aí, para minha surpresa, assim que eu falei do que eu estava lendo, esse hóspede, que é aquele sujeito que a gente diz, né, ter o retrato do sujeito moderno universal, era um homem branco, milionário, heterossexual, cristão, é aquela imagem que passa bem em qualquer sociedade contemporânea sem sofrer com os problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade. E aí, depois de eu ter revelado sobre o que eu estava lendo, o rapaz me indagou, e até com um certo tom de indignação, e me perguntou: mas David, você acha mesmo que existe racismo estrutural no Brasil? E aí ele acabou dando uns exemplos ali pontuais de pessoas que ele já conheceu. Na hora eu me lembrei de imediato as palavras da professora Djamila Ribeiro, quando ela explica sobre a estratégia do negro único, que consiste no uso de exemplos pontuais de pessoas negras de sucesso, como uma forma de fantasiar que aquele ambiente foi imunizado contra o racismo. E aí eu tentei explicar para ele que o problema é dito estrutural, não é à toa, é porque transcende eventuais posturas individuais racistas, afetando de forma sistêmica a população negra por processos de dominação que têm raízes históricas, políticas, econômicas, ideológicas, enfim. Teorizei demais, o rapaz não entendeu muito, não ficou muito simpático ao que eu estava falando, e eu mudei a estratégia. Eu vi que tentar explicar essas questões mais teóricas não ia render frutos para ele entender o que eu estava dizendo. E eu comecei a fazer uma série de perguntas. E aí, foi aí que eu me surpreendi. Aí eu comecei perguntando para ele: por que você acha natural que seus amigos milionários sejam todos, se não todos, brancos? Por que você nunca estranhou a escassez de professores universitários negros? Por que a grande maioria dos artistas, médicos, autoridades públicas que você conhece são brancos e isso nunca despertou a sua atenção? E aí, depois de fazer essas perguntas, olha o que ele me respondeu: David,
Eu acho que é porque falta esforço. Aí eu não entendi, provoquei ele perguntando, mas como assim? Você acha que os negros têm algum tipo de déficit cognitivo que impede que eles tenham o mesmo desempenho profissional que os brancos? E aí foi a hora que eu me irritei. A resposta dele: David, é isso mesmo. Não sei se é por conta do tamanho do crânio, acho que tem algum estudo sobre isso. Sim, a minha vontade de imediato era sair daquele lugar. Eu achei que eu não merecia ter ido ali para descansar e ter que dividir aquele local com alguém com essa opinião sobre o povo negro. Mas aí eu respirei fundo, lembrei quanto que eu gastei para estar naquele spa. Também sabia que reagir de forma bruta e sem dialogar não ia trazer também nenhuma vantagem para que ele conseguisse entender o que ele estava falando. E aí tentei, da forma mais educada que pude, explicar como que essa opinião dele era um absurdo. Mas também não acredito que eu tenha tido muito sucesso, mas tentei. Mas o ponto é que enquanto não tivermos um ambiente de poder plural, esse tipo de impressão em relação a grupos vulneráveis vai se repetir. Por mais que muitos não declarem publicamente essa opinião que esse rapaz teve e falou para mim, muitos pensam assim porque não conseguem ver, justamente nesses ambientes de poder, pessoas negras disputando aqueles espaços. E aqui no Brasil, o racismo estrutural é tão perverso que ele age de forma automatizada. Aqui não foi necessário, como no exemplo norte-americano, de leis para excluir o negro de algumas posições de poder. Isso aqui no Brasil aconteceu automaticamente. Não acredito que automaticamente seja a melhor palavra, porque realmente há uma intenção deliberada de agentes em posições de privilégio que fazem isso. E aí, nesse estado de aparente igualdade legal, os negros continuam ocupando posições marginalizadas na sociedade. Eles são super representados nas camadas pobres e sobre-representados nos grupos ricos. Segundo os dados mais recentes do IBGE, cerca de 70% dos 10% mais pobres no Brasil são negros ou pardos. Isso sem que haja lei colocando os negros nessa posição marginalizada. Então, essa forma estrutural que é implantada na nossa sociedade do racismo funciona como uma espécie de divisão do trabalho, relegando a esses grupos vulneráveis, por exemplo, do povo negro, funções subalternas e hierarquicamente inferiores, a ponto de uma pessoa negra bem-sucedida se sentir fora de raça. Eu lembro de uma história que o ministro Barroso, quando proferiu seu voto no julgamento da constitucionalidade da Lei de Cotas, contou, que é uma história que é cômica e triste ao mesmo tempo. Ele contou que havia um famoso jogador de futebol negro que tinha sobrenome alemão e teve muito sucesso. E aí, certa vez, esse jogador de futebol estava em uma roda com pessoas brancas e passou uma pessoa negra. E aí, algum desses brancos que estavam com ele fez um comentário depreciativo e aí o jogador negro bem servido falou: não faça isso. Eu também já fui preto e sei o que é isso. O que isso mostra pra gente? Essa história retrata bem como o racismo estrutural funciona aqui na nossa sociedade e mostra que, sem intervenção do Estado, por exemplo, pela via de políticas públicas, da lei de cotas, a sociedade não mudaria automaticamente essa forma de agir. E aí, nesse contexto, a igualdade competitiva que é promovida pela lei de cotas é extremamente importante, já que, além de garantir uma igualdade material na competitividade, diminuindo a diferença do ponto de partida entre os candidatos, é uma lei que tem grande potencial para ampliar a diversidade nas posições de poder. Uma das políticas públicas mais exitosas da atualidade, sem dúvida. Eu me orgulho muito de ter me graduado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dentre outras razões, porque foi a primeira academia a implantar a política de cotas no vestibular. E aí, diferentemente do que uma leitura preconceituosa sugere, essa política produziu um resultado bastante positivo. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, produziu uma pesquisa que apurou o desempenho dos alunos cotistas. E ali perceberam que os cotistas tinham desempenho igual ou superior aos candidatos não cotistas e uma taxa de evasão menor. Ou seja, esse dado mostra o óbvio, que o sistema de avaliação, seja para o ingresso no ensino superior ou no serviço público, é excludente e privilegia as classes mais favorecidas.
e aí funciona como um verdadeiro mecanismo de aprofundamento das desigualdades. Por isso que a lei de cotas é considerada um antídoto contra esses efeitos perversos do racismo que é arraigado na nossa sociedade. Na verdade, falar de antídoto é até exagero, né? Porque pouco que eu sei sobre escala farmacêutica, o antídoto traz a cura. E a política de cotas, ela nem de longe consegue curar essas vicissitudes que causam esse caos social. Na verdade, é um mero analgésico, se eu fosse arriscar, não sei se tem algum farmacêutico, mas eu diria que funciona apenas como um atenuante. Por que isso? Porque, para entender o direito das minorias, é necessário que a nossa sociedade seja educada em direitos humanos. De modo que, assim sendo, a nossa sociedade vai desenvolver uma autoimunidade contra o racismo. E assim, o processo de respeito às diferenças vai ser muito mais eficaz. E aí, por isso, já finalizando aqui a minha fala, a Defensoria Pública tem um duplo papel. Além de funcionar como uma instituição megafone, garantindo voz aos necessitados junto ao sistema de justiça, a Defensoria também deve investir, e faz isso com bastante frequência, na sua função como educadora em direitos humanos, de modo que, assim, cumprirá adequadamente a sua missão constitucional, funcionando nos termos do que diz o Constituinte, como expressão e instrumento do regime democrático, por promover os direitos humanos e o acesso à justiça em nível individual e coletivo.